algum atraso. Então, vamos ouvir. Nós temos aqui líderes de turma, gremistas, alunos da terceira série do ensino médio. E por que é esse público que está aqui hoje? Terceira série do ensino médio é a turma concluinte de 2022, que é a turma do centenário da cápsula. Líderes de turma são aqueles que fazem toda a multiplicação da informação em cada uma das suas salas. Os gremistas fazem parte do colegiado gestor da escola, né? Então, assim, a gente sabe que pode contar com vocês para disseminar informações para a escola como um todo. Então, antes até dessa fala aqui, eu quero agradecer a parceria, uma parceria assim, imprescindível que a gente estabeleceu, inicialmente com o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes, que nos ajudou em todo o processo de abertura da cápsula. Fizemos a doação de todo o acervo para o museu, que é o lugar ideal para guardar tesouros, como a gente descobriu aqui na cápsula. E a parceria do museu com a Câmara de Vereadores de Piracicaba, com o setor de documentação histórica, com o setor de comunicação social, tem permitido assim, coisas incríveis que vocês vão descobrir agora, a partir da apresentação deles, para que a gente realmente guarde esse tesouro e possa ter acesso a ele em qualquer tempo e lugar. Então, quero manifestar o nosso agradecimento por toda essa dedicação de vocês e dizer que vocês vão ter acesso aqui, em primeira mão, a muitas coisas desse acervo que só vão estar disponíveis, na verdade, a partir de 15 de novembro. Então, quero agradecer e passar a palavra para vocês. Avisar que a gente vai atrasar um pouquinho o intervalo de vocês, mas isso vai ser compensado depois, fiquem tranquilos. Aproveitem ao máximo todas as informações aqui, tá bom? Obrigada. Bom, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Para quem não me conhece, eu sou o vereador Pedro Kawai, sou coordenador da Escola do Legislativo. E mais, quem tem que agradecer somos nós da casa, da oportunidade de poder estar interagindo com os alunos, tendo a oportunidade de ter acesso a esse tão importante material, né? Essa parceria para nós também foi fundamental, foi de grande valor, porque o nosso departamento que está lá desde 2015 é para isso, é para trabalhar, para fortalecer a história, para preservar a história, não só da casa, não só da história de Piracicaba, mas também das escolas, das entidades que nós temos no município. Então, para nós, é uma alegria muito grande e convido já todos vocês para entrarem no site do nosso departamento, da nossa casa, essa galera que está aqui hoje, que vai falar com vocês, se esforça muito, trabalha bastante o dia todo lá para preservar a história. Hoje vocês estão aqui a gente estava conversando agora há pouco, vocês estão estudando, não é numa escola, vocês estudam numa galeria de arte. E eu tenho certeza que daqui 10, 15, 20 anos, assim como eu lembro dos meus tempos, eu saí do Jorge Cury faz mais de 30 anos, eu lembro de cada cantinho da minha escola. Eu tenho certeza que vocês também, daqui 30, 40 anos, quando estiverem velhos igual eu, assim, vocês vão lembrar do Sul de Minus com alegria, com muita nostalgia. Afinal de contas, isso que move a gente, né? As boas lembranças, e a escola, com certeza, é um baú cheio de boas lembranças. Mas vamos ao que interessa. Eu vou aqui apresentar aos palestrantes, que eles que são os responsáveis, do nosso Departamento de História e Comunicação, que fez todo esse trabalho, essa parceria. Então, nós temos aqui na mesa a Daiane Soldan. Uma salva de palmas para a Daiane, gente. A Daiane Cristina Soldan é graduada em Arquivologia pela Universidade Estadual de Londrina. Ela tem experiência em gestão e preservação de documentos. Foi estagiária no setor de protocolo do Sistema de Arquivo da Universidade Estadual de Londrina, bem como no arquivo da Pró-Reitoria de Graduação da mesma universidade. Ainda estagiou no Museu da Sociedade Rural do Paraná, como também atuou como professor eventual na rede de ensino público do Estado de São Paulo. Atualmente é arquivista na Câmara Municipal de Piracicaba. Nós temos também a Giovana Fenini Calabria. É isso, né? Calabria. A Giovana, gente, é graduada em História e em Arquivologia, ambas pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tem experiência em gestão, preservação, descrição e transcrição de documentos. Atuou como estagiária do Arquivo Público de Santa Catarina, funcionária temporária do setor de documentação do IBGE catarinense e arquivista da Prefeitura de Maria. Hoje, ela é servidora municipal da Câmara Municipal desde 2019. Laura Fedrizzi Saleri.
A Laura, gente, é graduanda em audiovisual pela Escola de Comunicações e Artes da USP, né, Universidade de São Paulo. Ela atuou como bolsista na Orquestra Sinfônica da USP e no Teatro da USP, nas áreas de vídeo e produção cultural. Foi estagiária da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo e atualmente cursa o técnico em tradução e interpretação de Libras pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Faz estágio no setor de jornalismo do Departamento de Comunicação Social da Câmara Municipal de Piracicaba, onde é responsável pelas abordagens jornalísticas de caráter histórico através do sistema Atom. E o mediador da nossa conversa de hoje é o Bruno de Doné de Oliveira. O Bruno é bacharel em Ciências Jurídicas pela Universidade Metodista de Piracicaba, nossa Unimep, servidor público municipal lotado no setor de gestão e documentação e arquivo, que é o que eu falei, que está desde 2015 cuidando de toda a nossa história, né, Bruno? E do Departamento Administrativo de... É um nome comprido esse nome, hein? Vou repetir, então, ó. Setor de gestão de documentação e arquivo do Departamento Administrativo de Documentação da Câmara Municipal de Piracicaba. Ufa! E ele não cansou ainda, viu, gente? Ele é coordenador do programa Conheço Legislativo, do qual é integrante desde 2009. Exerceu a função de diretor de documentação e transparência da Câmara no período de abril de 19 a junho de 21 e atua na Câmara desde fevereiro de 2000. Gente, então, antes de a gente começar a nossa roda de conversa, eu queria fazer alguns avisos. Não teve ficha para todo mundo, tá? Mas vocês todos vão receber por e-mail, se puderem nos responder, a gente agradece para a gente poder ter o feedback de vocês. E com relação ao preenchimento, alguém tem alguma dúvida? Acho que só surgiu a dúvida do curso. É só colocar o nome da escola Sul de Minúcia ou ensino médio, em terceiro médio, a gente já está sabendo o que é, tá bom? Qualquer dúvida, a Érica está por aí. Cadê a Érica? Está ali fora. Qualquer coisa, a Érica está aí. Eu vou ficar um pouquinho aqui. E a gente está à disposição de vocês. Mas vamos ao que interessa, é a nossa história da cápsula. Bom trabalho a todos aí, para vocês uma boa tarde de conhecimento. Pessoal, boa tarde a todos e a todas. Primeiramente, agradeço, na pessoa da diretora Márcia Vieira, todo o corpo funcional da Escola Sul de Minúcia, funcionárias, funcionários, professoras, professores, alunas e alunos. Tá? Muito obrigado pela acolhida que vocês estão nos dando aqui. Agradeço ao vereador Pedro Kawai, juntamente com a Silvia Morales, tem feito um trabalho excepcional lá na nossa Escola do Legislativo, lá na Câmara. Agradeço aqui as minhas colegas de trabalho, né? E vamos falar um pouquinho hoje sobre o sistema Atom da Câmara. Quando surgiu essa proposta, essa ideia de falar sobre o sistema Atom, surgiu uma dúvida. A gente vai falar sobre isso online, vai fazer presencial lá na Câmara, como é que nós vamos fazer? Aí decidimos por fazer presencial nas dependências da Escola do Legislativo, lá na Câmara mesmo. Só que nesse meio do caminho, o que aconteceu? Veio a questão da cápsula do tempo, né? À tona desse encerramento da cápsula, e a parceria da Escola Sul de Minúcia com o Museu Prudente de Moraes e a Câmara Municipal, para a Câmara disponibilizar esses documentos. Então, nós tivemos um insight lá dentro do departamento, falamos assim, por que em vez de fazer esse bate-papo, essa roda de conversa nas dependências da escola, lá na Câmara, a gente não leva para a Escola Sul de Minúcia, que é o coração de onde estão os documentos que interessam, está movimentando a cidade atualmente, a gente faz lá e faltando uma semana para a disponibilização desses documentos. Então, essa junção de fatores, essa confluência de fatores nos trouxe aqui hoje. Enfim, muito obrigado novamente e vamos começar, passo a palavra já para a Giovana, falar um pouquinho sobre o sistema Atom, como é que surgiu, um pouco da história dele. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Giovana, sou arquivista da Câmara e eu trabalho com documentação histórica e documento permanente, que a gente chama, né? Que não é arquivo morto, é arquivo permanente. Antes de falar da cápsula em si, que eu sei que está todo mundo curioso, a gente vai mostrar alguns spoilers, mas antes vamos falar um pouquinho do sistema Atom, que é onde vão estar disponíveis toda essa documentação, todos os objetos da Câmara vão estar nesse sistema. Mas o que é esse sistema, né? Esse sistema foi instalado na Câmara no começo desse ano, não faz tanto tempo que a gente tem, e ele veio com uma necessidade. A Câmara é um lugar de memória de Piracicaba. Tem muita documentação, tem documento desde 1784 lá na casa, só que estava escondido, porque estava entre aquelas quatro paredes, quem via
viam eram alguns pesquisadores que iam ver, algumas matérias pontuais de jornais. Então, deu esse rebuliço. Falou, está na hora dessa documentação, está na hora da história de Piracicaba sair dessas 4 paredes aqui da casa e atingir a população interessada, né? Que é a população de Piracicaba. E, pesquisando, chegamos nesse sistema, que é o sistema Atom, que é Access to Memory, o nome dele. É um sistema de código aberto, ou seja, é grátis, e a gente pode mexer. E foi criado pelo Conselho Internacional de Arquivos. É difícil de mexer, a gente apanhou horrores, só quem estava sabe quanto a gente apanhou dele até conseguir instalar. Mas hoje ele já está acessível para o público, com a documentação da Câmara, que a gente alimenta aos poucos, né? Vai colocando, hoje são em torno de 2.000 documentos que já estão lá, sendo os mais antigos, de 1784, fotos, alguns acervos fotográficos e alguns outros tipos de documento, inclusive umas coleções especiais, depois a Dai dá uma pinceladinha para mostrar o sistema para vocês. E essa é a criação do Atom, né? É um sistema para descrição, ou seja, colocar a digitalização e uma explicação de cada documento que permite buscas e assim vai. E ele está organizado em conjuntos, assim dizer, séries, subséries, para tentar criar como se fosse um guarda-chuva e ajudar na pesquisa. Por exemplo, a gente vai ter uma coleção, na verdade é um fundo que chama Câmara Municipal de Piracicaba, que são todos documentos produzidos ou recebidos pela Câmara devido às suas funções. E isso vai estar dividido em séries, por exemplo, a série de atas, ou seja, todas as atas das sessões, né, tem aquelas reuniões ordinárias, eles anotavam à mão tudo o que aconteceu. Então, cada livro de ata vai ser uma subsérie e lá vão estar todas as atas transcritas e digitalizadas. Atas, eu acho que a gente tem a de 1822, que a Câmara foi criada em 1822, junto com a criação, querendo ou não, da Vila Nova da Constituição, que era o nome de Piracicaba antes, e a temos até 1836. Temos coleção de acervo fotográfico, as fotos de lá. A última que a gente colocou foi o funeral do Luciano Guidotti, não sei se vocês sabem quem foi Luciano Guidotti, mas foi um prefeito que morreu durante a gestão dele aqui. E o funeral dele foi um dos maiores que, se não o maior que Piracicaba já teve. Dizem, que aí eu já não sei se é exageros históricos ou verdade, que teve uma missa na catedral e um cortejo para levar o corpo dele até o cemitério da Saudade. Quando o cortejo chegou lá no cemitério da Saudade, subindo ali a Boa Morte, não tinha... Moraes, tá certo, desculpa. Subindo a Moraes, lá no cemitério da Saudade, não tinha acabado de sair as pessoas da catedral. Ainda tinha gente saindo de lá para ver o tamanho desse funeral. A internet é meio devagarinha, mas uma hora as fotos aparecem ali. Criamos também algumas coleções especiais, que são de... como se fossem temas, temáticas. Revolução de 32, a história da Paulista, que veio até de uma iniciativa do Pedro Kawai, uma exposição que gerou uma busca por todos os documentos relacionados à construção da Estação Paulista, e hoje é uma coleção especial, e é organizado assim, em fundos, séries, subséries e itens documentais. Eu vou passar para a Dai, e a Dai conta mais um pouquinho para vocês alguns spoilers, que ela está ali com a mão na massa. Vai mostrando? Por exemplo, essa revolução é uma coleção especial da Revolução de 32. Nós temos alguns itens que a gente chama de itens tridimensionais. Não são documentos, são objetos. São pouquíssimos. Que foram doações de um ex-combatente da Revolução que chamava Joaquim Moreno. O Joaquim Moreno, a uma época, doou esses objetos para a Câmara e hoje a gente tem a guarda deles. São objetos que ele usou na Revolução e a gente criou uma coleção especial aqui no Atom. Por exemplo, o capacete. A gente tentou fazer um vídeo, não sei se será que roda o vídeo? Para mostrar todos os lados dos capacetes, do objeto. Um dia a gente mostra o making of disso para vocês, que é maravilhoso. Boa. Foi um jeitinho que a gente arranjou de mostrar esses objetos, as pessoas terem acesso a eles, forma de voz, de vídeo. Se eu contar que isso é um cabide rodando, vocês não acreditam, nenhuma segurando assim, mas é verdade. Mas deu certo. Criatividade é a inteligência de se divertindo, dizem.
Mas essa é uma forma que a gente encontrou de tirar da Câmara em si, esses documentos que estavam lá, querendo ou não, escondidos, estavam super bem preservados. Temos muito a agradecer a Galdino e Guilherme Witt, que são antecessores a nós, que fizeram essa guarda. Mas a nossa contribuição assim, do nosso setor hoje em dia é trazer para a pesquisa curiosos e historiadores que tiverem interesse de procurar saber um pouquinho mais da história de Piracicaba através da nossa plataforma. E a gente também tem uma coleção que a gente chama de miscelânea. São documentos que não foram produzidos na Câmara e por algum motivo está com a gente. A gente não sabe o motivo. E o meu favorito, particularmente, ele chama Clube dos Solteiros. A gente tem um livro de atas do Clube dos Solteiros. Era um clube que existia em Piracicaba em 1822, segundo o livro de atas que a gente leu. Eles tinham um lema que eles eram solteiros, porém não celibatários. Solteiro sim, sozinho nunca, segundo eles. E meu... Eu adoro. Não tem como. O Clube de Solteiros é maravilhoso. Mas eles fazem parte de uma coleção especial que a gente chama de miscelânea. Porque são documentos... Como a Câmara acabou se constituindo com esse espaço de guarda, a gente foi recebendo doações, não a gente em si. Tanto que o Clube de Solteiros a gente faz a menor ideia porque a gente está com a gente. Mas também lá está conservado. Em 1829, se eu não me engano, 1919 fundou-se esse clube, com pessoas bem conhecidas. Não sei se vocês conhecem o Leandro Guerrini, algumas pessoas fizeram parte desse clube, estão assinados. O Leandro Guerrini, na verdade, ele era escrivão do Clube dos Solteiros. Ele que escrevia as atas. Outra curiosidade que a gente tem, que não é um documento da Câmara, mas está com a gente, é o primeiro livro de atas da Irmandade do Santíssimo Sacramento. É uma irmandade que foi depois criou a Santa Casa, é uma irmandade católica muito conhecida, e o primeiro livro de atas, a fundação dessa irmandade, faz parte do nosso acervo e já está disponível no Atom. Né? Eu acho que é isso que tinha para apresentar. Obrigado, Gi. Já falou sobre o conteúdo? Já passou, né? Vou passar o conteúdo e eu vou só mostrar como trabalhar nele. Tá. Então a Daia fala um pouquinho sobre o conteúdo, mais coisas aí pra gente, Daia, por favor. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, jovens aí. Galera, eu só vou passar para vocês, rapidamente, como usar o Atom no sentido técnico da palavra, vamos dizer assim, que aí a usabilidade mais prática nós vamos passar, eu vou passar para a Laura. Mas, por exemplo, aqui, né, eu estou na série da Irmandade do Santíssimo Sacramento. Depois, com os spoilers, eu acho que vai ficar mais palpável, vai ficar mais até interessante para vocês, como usar esses na cápsula do tempo. Mas aqui, todas as séries, as coleções que nós temos no Atom, eles têm esses quadros de arranjo, os índices e as transcrições. Para que serve o índice? Né? Para orientar vocês o conteúdo desse documento. Então, nós fazemos a leitura e resumimos para facilitar para vocês. Não é para a gente, para vocês. Tá? Então, aqui, quando vocês clicam, indico, principalmente, vocês darem uma olhada pelo computador, tá, gente? A usabilidade dele é melhor. Mas, quando clica aqui no quadro de arranjo, no índice, na transcrição, ele vai abrir esse arquivo aqui. Esse arquivo em PDF, que aqui, num primeiro momento, vai estar o quadro de arranjo, ou seja, como está a estrutura de organização dele dentro do Atom. A organização, ou seja, está dentro do acervo, em geral, da Câmara, né, que é o Atom, que representa o Atom, a coleção aqui miscelânea, e dentro da coleção miscelânea, a Irmandade do Santíssimo Sacramento. Como a Gi falou, pode ser que venham outros livros que a gente encontrou lá no arquivo, que vão compor essa coleção miscelânea. E aqui os itens. Aqui tem uma descrição breve do conteúdo dessa série. E aqui, o índice em si. Então, por exemplo, né, aqui no ISS 01, que é esse documento aqui, ó. Essa ata aqui diz, perdão, é a capa, né? É o 01. O 01 aqui, ó, referencia esse item aqui, 7/10/1919.
Então, se você olhar em paralelo aqui, você lê o resumo aqui, ó, ata da reunião da Irmandade do Santíssimo Sacramento e tal, tal, tal. Daiane, mas eu tenho que ir no índice para pegar o resumo? Não, o resumo não. O resumo, vocês descendo aqui, tem uma série de informações que falam sobre o conteúdo desse documento. Eu vou abrir aqui o documento do dia 7, por exemplo, que vocês vão ver o mesmo resumo que está lá no índice, está nessa parte aqui, âmbito e conteúdo, nessa área de conteúdo e estrutura. Se vocês clicarem nessa imagem, vocês vão ver o documento digitalizado. Estou abrindo aqui, só para vocês verem um pouquinho do trabalho que, além de ser realizado, a facilidade que a gente busca trazer. Opa. Olha lá. Então, pessoal, isso tudo, ele é lido e transcrito. Então, aqui, ó, são letras, né, que tem uma certa dificuldade, tem muita abreviatura. Quem é craque nisso é a nossa amiga Giovana aqui. E o que dificulta, além da letra, também é a questão da tinta, né, de que uma sobreposta a outra. Então, assim, é um trabalho muito gostoso e também muito dificultoso, por um lado, pela questão da língua portuguesa. A língua portuguesa, pega o português arcaico, só alegria. Então, aqui, Daiane, mas e agora? Como que eu vou ler isso aqui? Para isso que serve o índice e também as transcrições. Para facilitar para vocês não precisarem ficar lá embaixo, vai e volta, vai e volta, vai e volta, a gente criou esses hiperlinks. Então, quando vocês clicam no hiperlink, ele vem aqui para a transcrição. Então, tudo que está escrito aqui, nesse documento, ele está transcrito aqui. Linha a linha, vírgula por vírgula, aquilo que a gente não consegue interpretar, isso aqui, por exemplo, foi uma coisa que a gente não conseguiu identificar. Então, é um sinal para vocês que a gente não conseguiu compreender o que está escrito. Tá? Então, aqui, ó, 1840 e tanto. Então, tudo, conforme ele mudava de linha, a gente muda de linha. Colocou uma vírgula, escreveu errado, a gente escreve errado conforme a pessoa escreveu no livro. Tá? Alguma dúvida até aqui, na questão de usar o Atom? Tranquilo? Nenhuma dúvida? A galera curte uma tecnologia, adoro. Então, é isso, gente. Eu vou passar para o Bruno. Só lembrando, Daia, que essa questão que ela está falando e que a Laura vai falar agora é muito importante porque todos os 629 documentos que foram encontrados na cápsula do tempo, a única forma de vocês terem acesso é através desse sistema que a Daia está mostrando aqui, do Atom, que o Museu Prudente de Moraes vai fazer uma exposição de 15 de novembro a 23 de janeiro, só que essa exposição ele vai mostrar somente a poucos itens da cápsula. Então, repito, a única forma que vocês vão ter, não só vocês, mas todo mundo, quem quiser ter acesso a essa documentação da cápsula, vai ser através desse sisteminha que a Câmara utiliza lá. Isso, cartas, objetos, enfim, tudo que tinha na cápsula vai estar disponível aqui. Por isso que é interessante a gente aprender como é que operacionaliza, como é que mexe com esse sistema aí. Eu até esqueci de comentar, porque eu já deixei aqui a ansiedade, né? Eu deixei aqui já aberto para vocês. Mas, Dani, como que eu chego nesse sistema? Então, entrando no site oficial da Câmara de Piracicaba, descendo um pouquinho a tela aqui, ó, vai ter o acervo histórico. Vai ter marcado lá o acervo histórico para vocês. Tá? Então, clicando aqui, vai abrir para vocês o Atom, que é o nosso sistema. Beleza? Então, é importante, como o Bruno falou, para vocês verem os documentos, é importante vocês saberem mexer no sistema, para conseguir ter acesso com plenitude nisso aí. Beleza. Então, agora a Laura vai falar. A Laura, ela é jornalista lá do Departamento de Comunicação
E semanalmente o departamento levanta algumas pautas antigas chamadas achados do arquivo. E quem faz a matéria sobre esses achados do arquivo, esses documentos, é a Laura. Então, toda semana ela vai lá, usa o Atom para poder escrever a matéria jornalística dela. Então, ninguém melhor que ela para explicar a visão... Vamos chamar assim, a visão de quem está do lado de lá do balcão. Tá? Então, a Laura vai falar um pouquinho como é que ela faz para chegar a esses documentos aí. E, repito, é importante porque só através do Atom vocês vão ter acesso ao material da cápsula. Laura. Oi, gente. Eu sou a Laura. Acho que o meu objetivo aqui acho que é trazer um pouquinho para vocês justamente como é que a gente pode usar isso, né? Como vocês, enquanto estudantes, podem usar esses documentos, os professores também, e enquanto cidadãos, né, de forma geral. Então, como o Bruno falou, toda semana a gente estabelece uma pauta, ou seja, um tema, a partir de um documento presente em todo o acervo histórico, disponibilizado no Atom ou ainda não. Algumas vezes são documentos que já foram identificados e transcritos, mas que ainda não foram inseridos no Atom. Que o Departamento de Documentação e Arquivo segue uma ordem, né, nos lançamentos. Então, a gente também faz as matérias de lançamentos. Então, quando o terceiro livro de leis tem essa ordem cronológica, temporal, que eles organizam, e a gente vai sempre noticiando no site quando esses novos itens chegam ao sistema. Então, dá para ir acompanhando também esses lançamentos. Enfim, mas eu queria mostrar para vocês... Deixa eu só achar aqui. Cadê? Por exemplo, digamos que vocês estejam fazendo um trabalho para a escola e queiram abordar um período específico, por exemplo, 1835. Aqui, ó, no quarto livro de atas, a gente tem essas proposituras. A gente tem as atas das reuniões que eram feitas nesse período de 31 a 36. Então, peraí, eu quero isso. Aqui. Agora abriu, carregou. Como a Day colocou, a partir do resumo que o pessoal lá do setor que lida diretamente com esses documentos elabora, a gente tem uma ideia sobre o tema dos documentos. Nesse caso, as atas. Existem também os livros de leis. Então, por exemplo, a gente quer pesquisar as leis lá do século XIX, 1830 e pouco, 40 e pouco. A gente tem como abrir esses livros específicos. Então, por exemplo, nesse caso aqui que eu abri, são os livros de atas. A gente consegue ver quais eram os temas que aquelas pessoas que estavam ocupando a Câmara de Vereadores nessa época, no século XIX, o que elas estavam falando, o que elas estavam abordando, quais eram as decisões que elas tomavam. Isso é uma forma de conhecer o passado da nossa cidade, entender como a Câmara se constitui hoje, toda essa história, as coisas que foram abordadas, enfim. Então, a partir desse resuminho, a gente tem uma ideia do que trata cada item do documento, né? E, a partir dele, a gente define a abordagem do nosso texto. Então, por exemplo, tem um que eu peguei como exemplo, que, novamente, aqui nas guias. Essa matéria foi uma da série do Achados do Arquivo, que a gente posta toda semana lá no site. O Brasil teve independência reconhecida por Portugal apenas em 1825. A gente aprende na escola que a independência aconteceu em 1822 e tudo mais.
Mas, a partir desses documentos da Câmara, a gente pode perceber que Piracicaba, ou Vila Nova da Constituição, como era chamado à época, recebeu essa notícia em 1825, que foi quando o tratado realmente da independência oficialmente foi assinado. E aí, a partir dessas datas, a gente consegue pesquisar um pouquinho mais sobre o contexto histórico. Então, aqui, por exemplo, está falando sobre a independência. A gente pode pensar, olhar para esses documentos, ler realmente as palavras dele, pensando nesse contexto histórico. Isso é um escrito de 1825, quando o Brasil estava acabando de se tornar ia entrar no Império, acabando de deixar de ser colônia. Enfim, então, tem todas essas questões históricas que a gente consegue ver concretamente nesses documentos. Então, a partir desse documento, a gente, enquanto jornalista, a gente vai aprofundar no contexto dele. Se vocês forem ler o documento, ele vai ser uma breve frase. Nesse caso, dessa matéria em específico, só citando como exemplo para entender mais ou menos esse processo. A frase dizia que o ouvidor da comarca enviou um ofício noticiando o reconhecimento da independência. Só aí já são várias coisas para a gente pesquisar. O que era um ouvidor? O que era uma comarca? Um ofício. Então, a partir de uma simples frase de um documento que pode parecer trivial à primeira vista, a gente tem todo um contexto, que é esse contexto da independência, esse contexto de como era dividida a administração pública, que, enfim, ainda não era uma cidade, era uma vila. Enfim, tem toda uma profundidade da história da cidade, do país mesmo, que a gente consegue entrar a partir desses documentos. Então, a partir do contato com esse texto, a gente consegue localizar as marcas históricas de um período, como eu falei. Às vezes, tem um caso curioso, que foi uma matéria que era sobre as punições que os vereadores daqui de Piracicaba estabeleceram para os escravizados em 1831. Então, um escravizado que portasse arma, pensando nisso, em 1831 ainda havia escravidão, e tínhamos escravos em Piracicaba. Em 1831, a punição para os escravizados que portassem qualquer tipo de arma era de 200 açoites. Então, esse tipo de coisa é um retrato de como se organizava a sociedade na época. Enfim, foi uma lei, né, estabelecida. E, durante a leitura, quando eu estava me debruçando nessa ata específica, eu lembro que eu fiquei com uma dúvida no termo trazer com ferros. E aí eu conversei com eles, né, o que será que significa? Aí depois a gente, às vezes, tem esse trabalho também esqueci a palavra, de imaginar um sentido, né? Porque às vezes o contexto não está completamente ali. O pessoal tenta, ao máximo possível, colocar no resumo todo o contexto e tudo mais, mas aquilo não é esgotado, né? Muitas vezes essas expressões, ao longo do texto, demandam essa pesquisa externa. E aí que a gente pensou juntos que provavelmente significaria um tipo de punição, uma tortura aos escravizados. Então, essas expressões também que hoje em dia já não fazem mais sentido porque, enfim, a sociedade se transformou, né? Então, acredito que seja um pouco isso. A partir desses documentos, a gente pesquisa bastante esse contexto e na linguagem, como a Day colocou, tanto na forma de redigir algumas palavras, né? A ortografia mudou. Esses dias eu estava vendo, o presidente era escrito com Z. Mas também a própria linguagem, essas expressões, a forma mais formal como eram colocadas as coisas. Então, tudo que está no documento vira conteúdo. A forma como ele é escrito, o próprio tema em si, enfim. E, por fim, o que eu queria colocar também é que, justamente nessa pesquisa, a partir desses documentos, é sempre legal a gente buscar de fontes diversas, né? E
nesse trabalho que eu faço aqui no site, muitas vezes eu entro em contato com os documentos oficiais do Senado, da Câmara dos Deputados. Naquela de Portugal mesmo, por exemplo, eu peguei uma ata de uma reunião que que a Maria Leopoldina participou, e peguei num documento oficial que não era do acervo da Câmara, mas que está sempre em diálogo. Então, sempre buscar outras fontes, procurar sites confiáveis, enfim, e para conseguir complementar o conhecimento, né? Beleza, pessoal. Alguma pergunta? Não? Então... Só um comentário do Achados do Arquivo, rapidinho, pessoal. Sai toda sexta-feira no site da casa. É uma matéria de pesquisa nossa e texto da Laura, e pesquisa da Laura também. E só falar que, a partir do dia 18, a gente está lançando um Achados especial, uma pesquisa do Bruno e da Laura sobre a Copa. Sobre a... Que anos são, Bruno? Me ajuda aí. 58, 62, que é o bi, e 70, que é o tri. Uma mistura de o que aconteceu na Copa e o que tem nos nossos documentos que mistura o futebol com o contexto histórico. Como repercutiu na cidade, 70, por exemplo, que é emblemático, vocês devem ter estudado, era a época da ditadura militar. E o futebol foi utilizado como uma grande propaganda da ditadura, e isso aparece nos nossos documentos, que ao mesmo tempo celebra o tricampeonato e traz uma obrigatoriedade num quadro do Médici tendo que ser colocado no plenário. Então, se vocês quiserem acompanhar, a partir do dia 18, vai ter o especial da Copa. Convido todos, que está bem legal. Isso aí. Acho que podemos passar para a cápsula, né? Cápsula do tempo, que acho que tem um leve interesse de vocês, aí não sei porquê, para falar da cápsula do tempo. Então, pessoal, Gi, quer falar um pouquinho sobre a participação da Câmara, como é que se deu isso aí, ou já vai direto para o conteúdo aqui, para a Daia? Tá. Pessoal, com relação à cápsula, vocês fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de pergunta, curiosidade. Eu sei que deve ter gente curiosa aqui para saber o que a gente achou. E tem muita coisa muito interessante. Afinal de contas, eles colocaram cartas direcionadas a vocês, alunos de 2022, aos professores de história, prefeito atual, enfim, é muito interessante mesmo. A gente vai falar um pouquinho como é que se dá a participação da Câmara nesse processo todo aí. Na verdade, é bem rapidinho, é só para falar uma coisa que o Bruno já falou, que a Márcia falou, que vem de uma parceria da escola aqui, o Sul de Minúcia, com o museu e com a gente. E a participação da Câmara é literalmente isso, é tentar dar um acesso a tudo que tem lá dentro, deu 629 itens, se eu não me engano, e de modo permanente, que a exposição no museu vai ser temporária, vai durar uns 3 meses, é isso? Acho que até 2 meses e pouquinho, mas aqui tudo vai ficar de modo permanente, aqui no site da Câmara, todas as cartas estão aí para vocês lerem. Dá para pesquisar por nome, de repente tem algum parente ou distinto ali que querem procurar, dá para fazer pesquisa por nome. E agora a gente vai estar entrando, a Dai já entrou ali no lado oculto do ato, que a gente estava no modo público, agora a gente está no modo privado, que ainda não está público, que vai dar acesso aos nossos documentos, e eu vou deixar eles dar alguns spoilers interessantes para vocês. Interessante também que, assim, antes de entrar, Cadai, esses dias eu tinha transcrito a carta do Bento Lordelo, né? O Bento Lordelo, ele escreveu, se não me engano, não sei se foi para o prefeito ou não. Professor de História, atual. E eu estava indo embora, desci a escadaria da Câmara e eu encontrei o Luiz Roberto Lordelo Beltrame. O Beltrame hoje trabalha na prefeitura, se eu não me engano, tá? E comentei, falei, ô Beltrame, tudo bem, como é que vai? Coincidência, acabei de ler a carta do seu avô, né? Que ele tinha deixado o professor de História e tal. E aí ele contou que o avô dele faleceu em 1997, aos 94 anos. E o avô nunca tinha falado da existência dessa carta na cápsula do Templo do Sul de Minúcia. E diz que o avô morreu lúcido, morreu assim, dos 4 dias que ele ficou desacordado, que foi que ele perdeu a consciência, perdeu a lucidez, para falar, ele esqueceu, está com Alzheimer. Não. Ele, a vida inteira, levou aquilo ali como um segredo. E eles não sabem até hoje se era uma forma dele fazer uma surpresa para os netos, para os descendentes dele, ou se foi enfim, esqueceu mesmo, não dá para saber, porque foi muito tempo atrás. Em 1922, ele morreu em 97, passou muito tempo sem ninguém soubesse dessa carta. Tá? Inclusive, saiu na matéria do Fantástico, se eu não me engano, né? o Luiz Roberto Beltrame com o Carlos Beltrame. Enfim, então são curiosidades, é uma prova
o que a gente encontra nessa cápsula, a gente vê refletindo, começa a refletir, a ecoar na sociedade aos poucos a partir de agora. Daya, quer falar um pouquinho sobre o conteúdo? Vou mostrar lá. Eu estava meio nervosa, eu fui mostrando mais ou menos por onde entra. Tem duas formas de entrar no acervo, na descrição em si, né, nos acervos. Além dessas caixinhas maiores, desse hiperlink aqui, ó, do coleções especiais, aqui embaixo no miscelânea, aqui à esquerda tem aqui, ó, descrições arquivísticas. Eu oriento vocês a ir aqui direto, tá? Então, quando vocês clicarem aqui em descrições, vai estar a lista de todos eles. Daiane, mas cadê a cápsula? A cápsula está aqui, em coleções especiais. Quando vocês chegarem, vai tornar público, vai estar aqui, ó, coleção CTSM, Cápsula do Tempo do Sul de Minúcia. E aí, bem-vindos à cápsula. Se a internet ajudar. Estão acostumados, né? Então, pessoal, a partir da identificação desse acervo, a partir do momento que nós lemos, começamos a abrir, a conhecer, foi formada essa estrutura aqui. A Gi até pode falar melhor que eu sobre a questão da estrutura, mas aqui a cápsula em si, alguns documentos que estão falando sobre a cápsula, né? A gente foi organizando os documentos em séries ou conjuntos que fizessem sentido. O nosso conjunto 00 a gente chamou de cápsula, que são a cápsula em si, né, que é a cápsula de cobre que todo mundo viu na notícia, a placa e alguns documentos que a gente encontrou lá dentro que falavam literalmente da cápsula. Primeiro, quanto custou a caixa de cobre? Sim, tem uma anotaçãozinha, alguém teve que pagar para a cápsula. E também uma anotação muito interessante do próprio Honorato, que a cápsula foi fechada, supostamente, ali no dia 15 de novembro de 1922. Mas ele abriu a cápsula em 23, um ano depois. Porque teve uma infiltração, ele teve que abrir a cápsula para ver se os documentos estavam inteiros. Então, ele, muito atento, deixou uma anotação que ele colocou, vai ter documento de 23 lá dentro, porque ele abriu. Então, ele deixou anotado que aquela cápsula foi aberta em 23. Ainda bem, porque a gente começou a ver documento, a cápsula ficou 100 anos enterrada, peguei um documento de 23, um selo, de 1923. Falou, bom, agora lascou. Ainda bem que o Honorato explicou pra gente que ele abriu, porque teve uma infiltração aqui na parede, ele tinha que dar uma checadinha para ver como estava. Quer falar ou continuo? Pode continuar. Uma segunda coleção a gente chamou de solenidade. São documentos que falam sobre a solene de fechamento dessa cápsula. Por exemplo, a ata, tem uma ata aqui com vocês, tinha uma cópia da ata da sessão solene que encerrou essa cápsula lá dentro. E os discursos de muitas pessoas que discursaram na solenidade. O curioso das atas é que ela foi escrita antes da solenidade. Então, eles escreveram a ata, falando que o orador ia não sei quem, o escrivão vai ser não sei quem. Teve a solenidade, deu nada certo, porque acho que o orador não veio e o escrivão trocou. Então, eles tiveram que fazer a ata com erratas, falando que na verdade, quem o orador era não sei quem não sei... Eu vou deixar, não vou falar nomes, aí vocês têm curiosidade de ler depois. E porque eu também não lembro quem era. Mas essa é uma das curiosidades, que a ata foi escrita antes, então eles tiveram que corrigir a ata antes de colocar lá dentro. Ó, eu vou ler para vocês aqui, rapidamente, aquela observação que o Honorato colocou na caixa. Ó. No dia 1º de julho de 1923, tivemos que abrir de novo esta lata. Por ter ficado mal fechada, e então colocamos lá, olha o português que a gente comentou aqui com vocês. Ó. O L, o tracinho e o A depois. E definitivamente onde tinha de ficar. H. Faustino. Tá? Que é o senhor Honorato Faustino de Oliveira. Ah lá, ó, que legal. A neta, como é que é? A neta do Honorato Faustino. Ah, que legal, cara. Muito emocionante. Eu vou abrir o jornal. Oi?
Dando continuidade aqui sobre a questão da divisão, de como está organizado, como a gente comentou, tinha a solenidade. Esse aqui é a Lembranças, é um livro, é um caderninho, né, uma encadernação com alguns escritos. Ah, é verdade, esqueci, tia. Vamos lá. Tá meio lento, né? Essa capinha aqui, que é o livro de lembranças. Então, dentro desse livro, dessa encadernação, tem várias cartas, tem poesia, tem alguns... Bem-te-vi. Então, aqui, ó, nós classificamos como o nome do estudante, o nome da pessoa, enfim, que fez esse documento, né, que criou esse documento. Então, aqui, se vocês digitarem, às vezes querem... Ah, eu conheço uma pessoa que talvez... né? Digita aqui que aparece. Aqui na cápsula, voltando para a cápsula, as cartas direcionadas ao professor de história, ao prefeito, ao cônego, ao... quem mais? As coleguinhas de 9 anos. É verdade. Tem um material riquíssimo aí, galera. Pode só um parênteses, você vai mostrar o conteúdo? Com relação às cartas, teve uma aluna, eu não lembro o nome, sei que teve. Ela faz uma carta pro Araci, pro prefeito atual. Tá? E aí ela começa a descrever como que ela achava, Alzira, na cabeça dela, e como que ia ser a Piracicaba de 2022. Então ela fala assim... hoje na nossa cidade nós temos 2 linhas de trem. Em 2022 nós teremos 30 linhas de trem que vão facilitar a comunicação com outros municípios. Nós temos, ela fala assim, um avião, um aeroplano, né, faz seu voo uma vez a cada tantos dias. Até lá, 50 aviões por dia sobrevoarão a nossa cidade, facilitando novamente a comunicação com outras cidades. Porque a questão que eles tinham de comunicação não é que nem a nossa, que nem hoje, celular, computador. Era muito... O rádio estava surgindo na época ainda, né? Então, assim, o que elas imaginavam, falava que Piracicaba vai estar com não sei quantas linhas de bonde, automóveis os mais diversos, charretes, carroças. Não tinham como eles imaginar o nível de comunicação, de tecnologia que a gente ia alcançar hoje, sabe? Exatamente. Entendeu? Pode seguir. Essa carta é o prefeito de 2022. Também tem. Não existia. É bem lembrado, era o diretor. A questão da participação da mulher, mulher nem votava na época ainda. Como é que é o nome dela? A ID? Tem uma... A maioria das cartas, eles fazem menção à questão da independência, essas coisas, da pátria. Só que tem uma aluna lá, que a carta dela é muito interessante, porque ela acaba fazendo meio que uma crônica social do que acontecia na cidade na época. E ela tinha uma visão muito crítica dos modos de vestimenta, dos modos de comportamento que a Piracicaba estava chegando naquela década de 1920. A Daia vai abrir um trecho da carta, que é um sarro a carta. Aquela. Vocês vão participar da próxima cápsula? Vocês vão fazer carta também, essas coisas, tirar foto. Vai ser 50 ou 100 anos? 50? Vocês vão fazer no computador ou manuscrita? Ajudem os futuros arquivistas, pelo amor de Deus. Tinha uma galera que escreveu aí uma letrinha. Eu acho mais bonito.
Mas quem for fazer manuscrito, uma dica, pessoal, escrevam seu nome bem legível, que tem alguns nomes que a gente não conseguiu descobrir a assinatura, que o pessoal assinou a carta. Tipo, blá, blá. Então, se vocês quiserem ficar para a história, caprichem na letra. Vocês vão estar com quantos anos aqui? 50 anos? Você tá beleza, tá tranquilo. Tá um barulho. É aqui mesmo. Tem alguns trechos aqui, ó. No início da carta cita muita futilidade, Pessoal, eu só vou ler aqui um pouquinho. Estou abrindo a carta para o Bruno ler para vocês, mas aqui a gente, na descrição, no resumo, nós trazemos também alguns trechos das cartas, para facilitar também, para contextualizar. Então, aqui, ó, a minha coleguinha. No início da carta, ela cita: muita futilidade e tolice encontrareis, mas de tudo podeis extrair alguma coisa de prestável, com a vossa paciência e perspicácia. Em seguida, como representante do sexo feminino, ela relata sua revolta com a seguinte afirmação de um amigo ao interligar a mulher e a moda. Ela fala: falar-se da moda hoje em dia é falar-se mal das mulheres. No entanto, demonstra que ao refletir sobre a atual feição da moda, passa a concordar com o entendimento de seu amigo e disserta: a moda e a mulher são coisas coerentes. Onde está a moda, está a mulher. Onde está a mulher, está a moda. E ambas, desgraçadamente, se corrompem. Aquela corrompe a segunda, esta exagera a primeira. Como ouço dizer, tem razão as nossas faceiras irmãs. A vaidade cresce a ponto de sufocar o pudor e corroer os sentimentos para satisfazer apenas a um capricho. Né? Então, muito do que vocês vão ler aqui, a gente colocou em transcrição livre, porque nós traduzimos para facilitar na hora de buscar as palavras. Se a gente colocar aqui o português arcaico, fica difícil para vocês pesquisarem. O Bruno, daqui a pouco eu estou abrindo uma coisa interessante, só um ponto que eu gostaria de deixar para todos os jovens, principalmente a galera aí do fundo que está prestando atenção, quando a gente for trabalhar com informação, busquem informações, contextos. Quando a gente vê um vídeo, duvidem dele. Vão buscar em outros lugares a informação. O que ela faz? Ela pega um documento. Esse documento por si só, muitas vezes não diz nada. Mas documentos complementares fazem o contexto, o entendimento daquilo. O Bruno vai dar um exemplo muito claro do que eu estou falando para vocês daqui a pouco. Sobre um símbolo, num jornal que a gente conhece muito bem esse símbolo hoje, mas que antes ele era utilizado de outro jeito. Então, fica a minha dica aí para vocês, de quando verem uma informação, ampliem esse conhecimento e busquem outras fontes de informação. Tá? Do nazismo? Então, pessoal, esse jornal aqui, a Daia vai abrir para vocês. O que vocês enxergam de cara nesse jornal aí? Não, no meio do coisa ali, vocês veem o símbolo, pelo menos que chamou a atenção da gente, que a Daia está mostrando ali, é a suástica. Certo? E a gente falou, bom, não deve ser a suástica que ganhou uma fama triste ao longo do tempo por apropriação indevida. É só pesquisar, fala 1922, o nazismo surgiu na Alemanha, estourou na Alemanha na década de 1930, uns 10, 12 anos depois, então por que tem uma suástica no meio do jornal de Piracicaba? E a gente foi pesquisar. Em 1920, 2 anos antes disso, um grupo empresarial norte-americano fez uns anúncios em alguns jornais do Brasil e colocava a suástica e dizia assim: vocês sabem o que significa este símbolo?
Nas próximas edições vocês vão descobrir. Aí dá 2 dias, eles colocavam assim, este símbolo é o símbolo usado pelo budismo, pelo hinduísmo, por várias sociedades antigas, que significa a cruz da boa sorte. Então, e chamava suástica, é a cruz da boa sorte. Mas por que nós estamos colocando esse símbolo? Descubram nas próximas edições. Aí deu 2, 3 dias, ele falou, esse símbolo, cruz da boa sorte, é o símbolo que nós estamos lançando a partir de agora, da nossa gasolina Energina, era a Shell, sabe a Shell de posto de combustível? Então, a suástica era o símbolo da Shell na época. O que aconteceu 12 anos depois? Em 1933, o nazismo estourou na Alemanha, se apropriaram desse símbolo, tá? A Shell, quando o nazismo se apropriou do símbolo, a Shell substituiu, colocou aquela conchinha que a gente tem hoje, que até hoje é o símbolo da Shell, certo? Uma diferença, essa suástica que está aqui, ela tem uma leve diferença com a suástica do nazismo. A do nazismo, ela começa a partir da direita e ela é levemente inclinada, tá? Mas o conteúdo, o formato assim, é praticamente o mesmo. Então, isso cai no que a Daya comentou. A apropriação dos símbolos, tem que tomar cuidado. A partir do momento que a sociedade toma um determinado símbolo e se apropria e usa aquele símbolo para perpetuar coisas negativas, isso muito complicado, porque esse símbolo era utilizado por várias sociedades na antiguidade, enfim, Idade Média, e depois acabou indo para um caminho muito triste aí para a humanidade, certo? Tanto é que nessa publicação do jornal está fazendo propaganda de um voo que um cara ia fazer com um avião em cima de Piracicaba e ia usar gasolina Energina. Por isso que tem esse símbolo aí, que era o símbolo da gasolina, que era o símbolo da Shell na época. Tá bom? O que mais? Eu acho que o Daraci aqui não abriu. Com relação aos jornais ainda, a gente nota que algumas coisas mudaram, outras não. Por exemplo, a questão do símbolo do nazismo mudou ao longo do tempo, mas nesse mesmo jornal, um pouco à direita ali da página, que está complicado isso, tem uma nota dizendo que o bispo de Piracicaba estava fazendo aniversário, eu não sei, acho que era Monsenhor Rosa, se eu não me engano, e ele tinha sido presenteado com anéis, com flores, com doces, com jantares, com um monte de coisa. 2 notas abaixo, estava assim, solicita-se caridade a quem puder contribuir. Viúva com 6 filhos, às margens do rio Piracicaba, não tem o que comer. Então, você percebe, uma nota acima, eles ali, né, engrandecendo, levando joia para quem já tinha muita joia, um membro da igreja católica ali, que era o bispo da época, né? E 2 notas abaixo, uma mulher com 6 filhos, viúva, que não tinha o que comer. Não mudou, exatamente, a questão da suástica mudou, mas essa questão da desigualdade ainda permanece, infelizmente. Nessa questão a gente evoluiu pouco aí. Daya, quer passar? Mas isso é legal para ter uma ideia de quanto a caixa, não sei se vocês tiveram acesso à caixa, ela não é algo muito grande, é uma caixinha. Mas olha quanta coisa tem dentro e quanto do passado veio para a gente de alguma forma, né? As fotos, é muito interessante. O Honorato, que era o diretor, teve um cuidado extremo de marcar pessoa por pessoa. Era muito legal, que a gente leu as cartas primeiro, transcreveu as cartas, e depois a gente foi descrever as fotos. Aí, de repente, falava, a Undina, essa aqui é a Undina. Não sei o que, a gente começou a pôr rosto nas pessoas. O Honorato, a cara do Honorato. Então, é muito legal. Vocês que estão fazendo a cápsula, tomem esse cuidado de mostrar quem é quem, deixar a anotação. Lembre que provavelmente vocês não vão conhecer as pessoas, não vão lembrar, a memória não resiste a isso. Então, anotem tudo que vocês puderam. O Honorato tomou um cuidado extremo nisso. Então, as pessoas estão marcadas, quem é quem, a função de cada um. Então, é muito interessante. Tinha alguns objetos dentro da cápsula também, lápis, régua. O que mais? Eu estou tentando lembrar. Tinha tanta coisa legal que a gente... Selos, muito selo. Os trabalhos escolares... Ai, que humilhação, que eram trabalhos escolares. Os trabalhos escolares a gente separou por matérias, então cada uma das disciplinas, a gente colocou cada um dos trabalhos. É muito interessante quem trabalha as artes, né? Eles faziam desenhos maravilhosos, o que inclui desenhos do Arquimedes Dutra, que era aluno aqui. O Arquimedes Dutra se transformou em um pintor muito conhecido aqui, né?
Estou tentando lembrar o que mais tem. Aqui, carregou a... Pessoal, vocês vão com quem quiser. Quem quiser, né? Vocês vão conseguir abrir os jornais. Nós digitalizamos todos os jornais. Vocês conseguem ler com muita tranquilidade, tá? Entender como funcionava. As fotografias aqui a gente está tentando abrir. O pessoal aí falou de impressão, que vai fazer a cápsula. A Marta falou que vocês vão imprimir a laser. Eu, particularmente, eu teria um cuidado na impressão, porque a gente não sabe o quanto tempo essa impressão vai durar, né? 50 anos na umidade. Eu sugeriria escrever à mão mesmo, né, o manuscrito, do que imprimir. Porque a qualidade dessa impressão, ela é talvez duvidosa daqui a 50 anos. Considerando o ambiente que esses documentos eles vão ficar, ou seja, fechados, sem oxigenação, sem até a própria luz, pode ser que quando o pessoal que vai abrir daqui a 50 anos tenha corroído essa impressão, tá? Fica uma sugestão aí. Surgiu um questionamento dele com relação ao seguinte: a qualidade do documento, conforme você amplia. Explica para eles um pouquinho do scanner planetário. Ele é o scanner lá é um presente que a gente acho que tem, né, Gi? É o nosso xodó. Ele tem uma foto aqui que a Laura até acabou abrindo. Eu vou entrar aqui para vocês verem a carinha dessa espaçonave. Boa, Giovana. Eu vou fechar um pouco porque está bem carregado. Ó, a cartinha da Araci. Está bem pesado. Está carregando. Ele é um scanner planetário, mais ou menos de largura. Ele é mais... 1 metro quadrado. Isso. Foi. Ou, na verdade, eu fiz na diagonal. Ó, para vocês terem uma noção, ó, esse é o scanner. Opa. Aqui a foto aqui ela tá com uma lente chamada olho de peixe, então ele diminui um pouco. Mas ele tem até um jogo, percebe que esse livro de atas, ele é um livro grande, ele não é um livro pequeno, é um livro grandão, assim. Então, ele tem até esse jogo de você conseguir colocar o livro. E aí, de cima dele, ele é alto, sei lá, daqui da mesa, mais ou menos, nessa altura. Então, a luz vem de cima. Então, ele passa... É bem impressionante. Então... Por isso, a gente consegue proporcionar para vocês essa visualização. Ó. Aqui é bem conhecida na cidade. Ó, o distrito de Vila Resende foi dividido em 3 seções. Que funcionarão no edifício das escolas reunidas e estão assim constituídas. A gente mexe tanto com esses documentos mais antigos, com essa ortografia mais antiga. Esses dias a gente estava mandando um do ofício de trabalho, sério, com 2 Fs. Mandei um ofício para uma colega de trabalho com 2 Fs. Eu falei, gente, eu tenho que parar de ler coisa antiga, porque, olha, a gente começa a ficar até errando concerto com S ou com C, hoje em dia eu já não sei mais. Eu estou abrindo a foto que o Honorato, que a gente comentou que ele deixou o nome, tá, pessoal? Olha só. Oi, alguém? Uma pergunta? A gente escuta. Se você quiser vir aqui. A gente... Nós tivemos uma reunião aqui outro dia e eles começaram a contar. Eu perguntei quantas pessoas estão fazendo esse trabalho e quantas horas por dia, porque eu fiquei impressionadíssima. E aí eu soube que tem alguns estagiários que eles tinham que
avisar para parar um pouquinho, para ir tomar uma água, para ir dar uma volta, porque ficava tão encantado com os documentos e ficou tanto tempo debruçado sobre eles que perdi a noção das horas ali. Então, assim, é uma coisa que a gente tem muito que agradecer, porque cada pessoa que foi se envolvendo nesse projeto da cápsula foi se encantando, se apaixonando e se tornando parte mesmo dessa história, né? Então, é uma delícia, assim, ouvir esse relato de vocês e ver esse envolvimento, né, pessoal aí de cada um. Conta um pouquinho. Na verdade, perguntou quanto tempo a gente demorou. Na verdade, não acabou ainda. A gente está tudo se descabelando lá ainda, porque o prazo é curto, né? Até dia 15. Está quase tudo, mas a gente está quase xingando o Honorato de vez em quando. Falando, meu Deus, por que você colocou tanta coisa aí dentro? Mas a gente começou o trabalho quando fechou o acordo, faz 1 mês e meio? 1 mês. E se tudo der certo, dia 15 vai estar tudo no sistema, já está quase tudo completo. Antes feito do que perfeito, a gente brinca, não vamos conseguir transcrever tudo, algumas matérias a gente está deixando para trás. Tem um coitado lá que a gente agora entrou em francês, então tem um coitado do estagiário que tem uma cara de lorde, a gente definiu que ele sabe francês mesmo não sabendo, ele está responsável pelos trabalhos em francês, mas em 1 mês a gente vai conseguir fazer tudo. Eles colocaram na cápsula trabalho de várias disciplinas. Tem trabalho de botânica, tem trabalho de matemática, prova de história, e tem trabalhos em francês. La Charité, que é um conto que todos escreveram, você pode até... E, obviamente, ninguém no meu setor sabe francês, então tem um coitado junto, ele e o Google Tradutor ali, fortíssimos para terminar esse trabalho. Mas tem latim também. Eles tinham aula de latim e de francês, e tem os trabalhos de francês e de latim. Não sei se vai dar para abrir o francês ali, ó. É bem legal. Inclusive, entre as cartas, gente, tem uma muito interessante, que é os alunos de francês, deixando para os alunos de... Vocês têm francês aqui? Então, eles... Mas para os alunos de francês de 2022. Não temos, mas eles deixaram. Os alunos de francês de 1922 deixaram uma carta para os alunos de francês de 2022 sobre a Estação Paulista, porque não sei se vocês sabem, a Estação Paulista foi inaugurada no mesmo ano, em 1922. Então, muitos trabalhos, muitas cartas falam dessa emoção, que a Estação Paulista demorou 20 anos para ficar pronta, né? 20 anos para ficar... Então, de repente, em 1992, se tinha a Estação Paulista, que, no caso, completou 100 anos esse ano também. 22 foi um ano bem icônico. Outra questão interessante de ler os jornais da época é porque você acaba tendo contato com uma outro estilo de vida, outra forma. No jornal você vai achar um monte de propaganda de cigarro. Lá. Tava ali? Fumem cigarro Castelões, por exemplo. O ápice do luxo. Entendeu? Oi? Exato. Era muito comum fumar. Era uma forma de status, né? Você fumar. Até as comemorações eles citam lá, da independência, do 7 de setembro, que foi 100 anos da independência do Brasil. Então, tem uma carta que ele narra o seguinte: na noite de 6 de setembro, a população se aglomerou lá na praça, com banda municipal, um monte de coisa, e esperar o relógio da catedral bater meia-noite para eles tocarem o hino nacional com a banda, com a fanfarra, e iam passar a madrugada inteira andando pelo centro, cantando, tocando hino nacional para cima e para baixo. Então, e o pessoal ficava acordado, acendia lâmpada, vela, aquelas coisas para acompanhar essas comemorações, né? Hoje é esquisito para a gente ver esse tipo de comemoração. Mas para a época era normal, era esperado, até que eles ficavam meia-noite, esperando o sino badalar meia-noite para eles começarem a... Exatamente. Teatro no cemitério, arte cemiterial, turismo cemiterial, entendeu? São mudanças que vêm ocorrendo ao longo do tempo. Pessoal, aqui é a carta em francês, uma das cartas, né? E o que vocês vão achar bem curioso... Acho que a Márcia pode cobrar de vocês também para fazer isso. Esses desenhos, eles tinham esse cuidado de fazer desenhos na capa, nas capas dos trabalhos. A maioria deles, né? Sim, 90% deles tem alguma flor, tem alguma folha, tem algum detalhe
feito à mão, assim, manuscrito de algum desenho. Então, voltando a citar a Paulista aqui, ó, é uma redação em francês. Eu não sei falar francês, mas é o... Cadê a Zezé? Mas é uma redação que fala sobre a chegada da Paulista. Então, é uma redação para a disciplina de francês sobre a chegada da Paulista a Piracicaba. Então, é muito legal. E acho importante aqui falar por todos nós o privilégio que é trabalhar com isso, gente. Ser os primeiros a mexer com isso. Anatomia, dá uma olhada no trabalho deles. Alguém tem alguma pergunta, de repente, pra gente? Quer que a gente mostre alguma coisa? Quer saber o que mais tem? Vocês têm alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta? Alguma curiosidade do que tem aí na cápsula ou não tem? Ao todo, a quantidade de total deu 629. É coisa pra caramba, mas assim, tem muito selo. Selo é uma coleção de 200 selos. Tem uma foto, ela tá aí, só que a foto ela passa por um processo, tem uma química nela que garante a conservação da tinta. Teve alguma coisa errada naquela foto que ela apagou. Então, uma foto, a gente colocou ela, só que, infelizmente, a gente perdeu a imagem. Ela não sobreviveu aos 100 anos, mas foi a única. Não, os documentos estão muito inteiros, né? Tá impressionante como eles se conservaram. Fora o cheiro de mofo, sabe aquele cheiro que você sente na língua? Esse era o cheiro da cápsula, aquele cheiro que você sente o gosto. Com o tempo, com o trabalho de todo o museu, principalmente, o museu ficou responsável por essa parte, os documentos foram se mantendo, foi tirando esse mofo dele, mas foi o único documento que se perdeu qualidade ou se perdeu foi uma foto, que a gente não sabe o que ela era. Se tinha tipo um grêmio, um clube estudantil, alguma coisa, não achamos... Achemos é ótimo. Não achamos... Não, a gente não achou nada. Era sempre grupos deixando para grupos. Os alunos de francês deixando para os alunos de francês. Alunos do segundo ano deixando para alunos de segundo ano. Mas não fala nada de grêmio, ou clube, nada, né? Isso... É o momento. Pessoal, uma coisa que aconteceu bastante, e eu vou aproveitar para falar com vocês, porque falei com alguns grupos, não falei com um grupo seleto como com vocês. 1922, 90% da população era analfabeta. Pouquíssimos frequentavam a escola, porque a escola não era para todos. A abolição da escravatura tinha acabado de acontecer no nosso país. Então, assim, comparações, elas têm que ser muito cuidadosas, porque tem que levar em conta esse contexto histórico. Então, é importante que vocês pensem, essa escola aqui hoje, ela foi pensada para ser uma escola de poucos. Hoje ela é uma escola de todos. Eu tenho pessoas aqui de norte a sul, de leste a oeste da cidade. E ela é uma escola para quem se inscreve. É isso, a gente não tem um processo seletivo. Quando eu estudei aqui, há 30 anos, um pouquinho mais, 1990, eu tinha um processo seletivo para entrar aqui. Eu tinha que fazer um vestibulinho. Então, há pouco tempo, essa escola é realmente para todos. Ela tinha todo um processo seletivo. Então, assim, cuidado com comparações, porque a gente se equivoca quando faz essas comparações e não lembra que a educação é uma conquista permanente. Hoje nós temos universalizada a educação básica até a 3ª série do ensino médio. Não temos universalizada ainda, e espero, eu sonho que um dia teremos, o ensino superior, para todos. Então, assim, vamos pensar em tudo isso. Deixa eu comentar uma coisa. Esse trabalho da Escola do Legislativo, que eles vieram fazer aqui, excepcionalmente na nossa escola, é um trabalho que eles fazem de tempos em tempos. Acho que é mensal? É bimensal? Tem um...
é uma escola que tem atividades diárias e certifica todos os participantes. Então, eu vou pedir para quem não tenha, porventura, assinado a lista, que procure os acolhedores e marque o nome, porque vai ser emitido um certificado digital, né? E é importante para vocês, eu acho que essa participação, demonstrar que estiveram aqui, ter de repente, até um certificado desse, que a gente podia ter para a escola, pôr na cápsula, hein? Acho que temos que ter. Esse momento aqui é um momento histórico para nós. Teremos ele na cápsula também. Quem sabe uma lista dos participantes desse dia, vocês nos mandam essa, com certeza. Manda uma lista de quem estava presente, né? Então, assim, não deixem de assinar. Quem não assinou, mandar o nome para o acolhedor. Tem vários acolhedores aqui que eles vão mandar para a Érica, que é a responsável na Câmara por fazer essa divulgação. Eu estou só adiantando um pouquinho, senão eles saem. Márcia, eu só posso complementar o que você falou? Pessoal, só complementando o que a Márcia falou, sobre essa questão da universalização do ensino. Vocês vão ver na série que Escola Normal, nos documentos administrativos, na série aqui, ó, Escola Normal de Piracicaba, na subsérie Documentos Administrativos, que tem um requerimento de matrícula gratuita. A Giovana, esses dias, deu uma entrevista no Câmara Convida, que é um programa que a gente tem na Câmara, que ela fez uma colocação que eu achei bem interessante e essa semana eu peguei o documento que mostra isso. Ela fala assim, não era uma escola de elite, era uma escola de muita elite. E aqui tem esse requerimento de matrícula gratuita. Eu achei, assim como a Laura vai buscar em outras fontes, nós também vamos, eu achei o decreto, eu até acabei colocando aqui, eu não vou lembrar exatamente qual era o decreto, e eu coloquei no resumo o decreto que falava da gratuidade desse ensino para as pessoas pobres. Então, eles abriam exceções para algumas pessoas pobres. Então, hoje a gente tem essa universalização, todo mundo tem acesso, mas antes não. Assim como o voto, todo mundo não tinha acesso, hoje todo mundo tem. Então, é só para trazer uma reflexão aí para vocês, e parabéns pela escola, Márcia, a escola ela é incrível, parabéns pela sua e obrigada aí, gente. É isso. Pessoal, então, vocês que vão fazer a carta pro futuro, caprichem na carta. Que nem a Giovana falou, para nós, que fomos, acho que, os primeiros na cidade a ter acesso ao conteúdo da carta, é uma experiência bem diferente, porque a gente se emociona, porque, queira ou não, eles endereçaram aquilo lá para pessoas que eles sabiam que eles não iam conhecer. Eles sabiam que iam estar mortos. Um trecho de uma carta diz assim, quando alguém lê isso aqui, eu vou, nem cinzas minhas restará mais, sabe? Então, caprichem porque certamente alguém lá no futuro vai ler o que você escreveu. Tem um trecho que eu guardo, que me chama muita atenção da gente, até que eu decorando, é assim, ó, para encerrar, pode encerrar? E ele fala assim, o som das minhas palavras não alcançam mais do que poucos metros. No entanto, através dessa carta, os meus pensamentos fenderão o oceano do tempo rumo ao futuro e pousarão no pátio da Escola Normal no ano de 2022. Boa tarde.
Jovens, por favor, sigam-nos no Instagram. A gente esqueceu de comentar o Instagram, gente. Por favor, eu vou